Fala galerinha, como prometido, eu vou estar fazendo agora um conjunto de aulas, né, desse projeto nosso que é o Sistesc. Então, provavelmente eu combinei com uma turma de começar com front-end e com a outra turma com back-end. E aí, analisando melhor o projeto como um todo, para ficar como padrão para todo mundo, vamos começar aí pelo back-end, que vai dar um pouquinho mais de trabalho, e aí a gente vai pro front-end. O front-end vai ser muito mais simples, né? Levando em consideração que a gente fez o Bootstrap inicialmente, depois eu tento mudar para um Tailwind ou alguma coisa desse tempo, ou se der tempo a gente faz até um React, não vou prometer nada agora. Por que de eu usar as videoaulas? Porque aí a gente acelera, tem turma com aula quebrada e isso tá me incomodando um pouquinho, tá? Vamos deixar de papo furado, né? Que papo furado não leva a gente a lugar nenhum. E vamos ao trabalho, né? Então agora vocês estão vendo aí minha tela. Nós temos aqui o Systesc turma A, turma B, tá? Então eu vou criar aqui um repositório chamado Systesc, tá? E vou deixar disponível para vocês, tá? Ó, Systesc, tá? Vou pôr aqui Sistema Gerenciador de Tarefas Multiuso multiusuários links, certo? É um projeto público. Vou deixar o README aí para vocês. Não vou colocar o git ignore. E a licença, se vocês quiserem colocar um MIT, porque é nível estudante, tá? Então já está aqui no repositório meu criado. Vou pular agora para o nosso VS Code. Meu VS Code está aberto aqui. E vamos lá trazer aquele repositório para nós aqui, tá? Lembrando que meu VS Code ele já está conectado, aqui é minha máquina, né? Desculpe-me o tamanho da tela, porque eu tenho uma tela um pouquinho de resolução alta, apesar de não jogar, mas eu gosto de programar e trabalhar com alto desempenho. Aqui o endereço da onde vai meu projeto é um pouquinho diferente, porque eu estou usando a minha máquina aqui em casa. A minha máquina não é Windows, tá? Então dá essa diferença. Mas lá vocês vão pôr no champ de vocês e apresentar para vocês, tá? Deixa eu ver aqui. Não, meu deu erro de permissão. Deixa eu ver o que está acontecendo. Porque quando a gente trabalha com aplicações igual o Mac, ele é um pouquinho mais chato. E tem coisa que ele deixa e tem coisa que ele não deixa. Deixa eu ver se eu consigo agora novamente, porque eu tinha que dar permissão. Deixa eu ver se ele vai deixar eu fazer por questões de permissão. Aplicativos, Champ, Docs. Ele não deixa. Ele me dá erro de permissão. Eu vou criar aqui na mão, sem o GitHub, depois eu faço a sincronização do GitHub. É porque no Mac, tudo que você vai criar dentro de uma aplicação tem que ter permissão, tem que ter a senha do usuário. E aí é onde é o nosso impositivo aqui, tá? Deixa eu ver se agora ele deixa eu fazer as alterações que eu preciso, senão a gente tem aqui agora o nosso Systesc. Então aqui eu vou criar uma pastinha don't again back-end. Eu não vou criar a estrutura front-end ainda,
tá? Porque a hora que eu for pôr no meu GitHub, ele tende a apagar, porque ele vai estar vazio. Então eu vou trabalhar com a minha estrutura, primeiramente toda back-end, e aí a gente volta fazendo toda a estrutura front-end, tá? A nível pastas, aqui do back-end nós vamos ter o back-end, né? Outra pasta chamada connection e uma chamada model, certo? E também nós teremos uma nova pasta chamada útil, tá? Porque todo aquele código repetitivo eu jogo dentro de útil, tá? Então, em connection, nós vamos começar o trabalho nele, tá? Que é o que? É criando a nossa conexão com o banco de dados. Sem a conexão com o banco de dados, a gente não consegue trabalhar com nada, né? Então, eu preciso estar com essa conexão pronta. Então, aqui para vocês terem uma ideia, para a turma B eu já expliquei, mas vai ficar a explicação de novo. Eu crio um arquivo chamado com.php, certo? E aqui, como eu vou trabalhar só com PHP, eu abro o PHP, não preciso fechar. E nós vamos trabalhar com 4 variáveis de sistema, que é o hostname, certo? Que aqui no nosso caso é o localhost, certo? Nós vamos precisar também, depois do hostname, o dbname, que é o nome do banco de dados, tá? Systask, tá ok? Nós também vamos precisar do username, que no caso é padrão root, e aí ele também aqui, minha máquina, percebam que ele tem um case sensitive, ele tem um IntelliSense, que ele já completou tanto password e username, e é o que nós vamos usar, as 4 variáveis: hostname, dbname, username e password. O password vazio, porque como a gente está usando o champ não tem, tá? E para começar o nosso código, a gente vai usar um try-cat, certo? Um try-cat. Por que um try-cat? A gente vai testar primeiro o nosso código antes de iniciar. E aí eu vou criar uma variável aqui chamada com, certo? Que vai receber o quê? Vai receber um new, tá? PDO, tá ok? Por que new PDO? Nós não vamos usar uma SQLi, porque eu penso que quando a gente vai para desenvolver a nível sistema, hoje 90% ou mais das empresas não usam MySQL, que ele é a primeira porta de entrada, é o primeiro código. Então a gente já vai usar um PDO, certo? Olha, percebam que o meu VS Code ele tem um autocomplete, os códigos que eu mais uso, então ele já vai gerando aqui um código praticamente pronto para nós, né? E aí eu vou só fazer algumas explicações aqui rapidinho, que a primeira é o que? Essa primeira linha eu criei uma conexão chamada com, né? Que ela vai receber uma nova conexão PDO do tipo PDO do PHP, sendo que o banco de dados que nós vamos usar é um MySQL, que o host vai estar lá no nosso localhost, o dbname, ou seja, o nome do banco de dados é o Systask, e eu passo o usuário e senha. Por fim, eu pego, já que agora essa variável de sistema, esse objeto de sistema já tem a nossa conexão, eu tenho que implementar atributos para liberar erros e exceções. Então eu pego agora esse objeto de conexão de banco de dados e seto nele os atributos de erro e de exceção. Por fim aqui, só para desencargo de consciência, eu dou um echo, né, para verificar se a conexão está ok. Então eu coloco assim, ó, a conexão com o banco de dados foi estabelecida com sucesso. Aí eu posso pôr aqui, ó, para aparecer até o nome do banco de dados. Banco de dados dbname foi estabelecido com sucesso. Poxa, legal, professor. E se não acontecer essa conexão? Der power nessa conexão. Lembra que nós setamos aqui
dentro do nosso objeto conexão todos os erros e possíveis exceções se acontecer algum erro na hora de fazer a conexão. Então aqui no cat, né, nesse cat nosso, eu vou abrir e fechar parênteses, tá? E vou chamar uma função própria do PHP do PDO, que é o PDO exception, que é o que? Eu vou pegar se houver alguma exceção ou erro e vou atribuir para essa variável chamada e, que eu acabei de criar. E aí, lógico, vou dar um eco aqui e vou fazer assim, ó, simples, erro, certo? Erro. Só que eu não vou mandar imprimir o erro direto. Eu vou pôr assim, ó, a minha variável e, vou concatenar a minha variável e vou setar nela outra funcionalidade, outra função já existente dentro do PHP PDO, que é o getMessage, que é o que? Ele vai pegar esse código de erro e vai traduzir de uma forma simples para a gente entender se houve erro ou não. Isso funcionando. Tá? Aqui na minha casa eu não criei o banco de dados ainda, então eu vou criar aqui. Isso eu já não criei, né? Não criei. Pedacinho, tá. Então, ó, banco de dados, systask, tá? Vou deixar sem uma tabela por enquanto. Vamos pegar aqui, localhost / systask, certo? Então, por enquanto você tem o nosso back-end. Então, eu vou até lá para debugar esse back-end, ó, connection com .php. Ele deu um erro. Opa, não deu erro não. Conexão foi estabelecida com sucesso. Tem alguma coisa errada no meu código. Tá faltando alguma ponto e vírgula que eu esqueci em algum momento. Deixa eu dar uma olhada aqui. Aonde eu ramelei o código. Porque ele está debugando, como que eu posso dizer? Direto. Né? Se eu posso, deixa eu comentar aqui. Estou debugando o código inteiro. Set attribute. Cadê o set attribute? Está certo, set attribute. Vou fazer uma besteira aqui. Vou mudar a concatenação aqui. Que ele concatena de um jeito, eu vou concatenar de outro. Peraí. Às vezes. Somente às vezes. Tá pegando meio. Deixa eu ver aqui o meu servidor. Se eu liguei, né? MySQL, banco de dados, o server, tá tudo ok. Deixa eu dar uma pausa aqui no vídeo e já volto para mostrar onde está o erro.